Bom, pessoal, então acho que já estamos aí com 27 pessoas participando, então podemos começar. Antes de passar a palavra para o pessoal do Ponte, só queria dar uma contextualizada. A Semana do Meio Ambiente ela é organizada todo ano pelo Plano Diretor da Exalc, e esse ano, devido à situação de isolamento social, não foi organizado nada. E aí, nós, dos grupos GAD, GPEM e GEPURA, com o apoio do SIGA, decidimos organizar esse evento, porque a gente sabe que é muito importante trazer a temática ambiental nesse contexto que a gente está vivendo agora no Brasil, de retrocessos nessa área. Então, a gente decidiu organizar esse evento e espero que seja proveitoso para todo mundo. Gabi, pode começar, então. E é isso. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou a Gabriele, faço gestão ambiental na Exalc e eu sou atualmente coordenadora do programa Ponte. Nós estamos aí já fazem 13 anos trabalhando com educação ambiental e levando a extensão para as escolas do município de Piracicaba. Atualmente a gente está trabalhando num projeto chamado Eu Rio. Acho que vocês já ouviram falar ou alguma atividade que a gente participou durante a Semana do Meio Ambiente, Semana da Engenharia Florestal e entre outras. Então, hoje a gente vai estar aqui apresentando um pouquinho desse projeto Eu Rio e como que ele surgiu, qual a demanda que ele tem hoje em dia na sociedade e principalmente essa relação dos rios naturais, das águas naturais e os rios urbanos com a urbanização e esse crescimento desenfreado da cidade e como ela esconde o meio ambiente onde a gente está vivendo, né? Bom, eu tenho uma apresentação aqui e junto comigo vão apresentar a Juliana e a Mayara. A Juliana é aluna da gestão ambiental também, e a Mayara é aluna da biologia da Unimep, já é formada no caso. Elas são nossas monitoras, e junto com a gente tem um time aí de 11 monitores, onde a gente leva essa palavra da educação ambiental para o município. Bom, ao longo da apresentação, se vocês tiverem dúvidas, vão dando uma notadinha nelas para a gente, porque eu acho que fica mais fácil a gente juntar essas dúvidas depois e ir respondendo, fazer uma discussão mesmo, para que fique bem dinâmico. Mas se vocês verem alguma necessidade, dão uma comentada aqui no site ou interrompam e a gente pode discutir. Bom, nós preparamos uma apresentação aqui, meio que um resumão de tudo que a gente estudou já nos últimos 3 anos, que é essa temática dos rios urbanos. Nós recebemos uma formação lá de uma instituição de São Paulo, Rios e Ruas, não sei se vocês têm contato ou conhecem, mas é o José e esqueci o nome dele. O José é um geógrafo e eu tenho um arquiteto também, onde eles desenvolveram esse método de andar na rua procurando rios. Então, junto com eles, a gente participou de um projeto onde no SESC a gente fez uma imersão bem grande de 2 semanas. Então, a gente participava descobrindo rios da cidade, a gente elaborou um mapa também, que depois eu vou mostrar para vocês, de Piracicaba, mas também tem bastante conteúdo de São Paulo. Então, para quem não é de Piracicaba ou quem não é de São Paulo, vocês vão conseguir relacionar essa apresentação com algum rio da cidade de vocês, porque em toda cidade tem um rio canalizado, tem um rio escondido. E fica mais evidente isso quando a gente vê as chuvas, dão as cheias, onde a gente vê a água surgindo acima do asfalto. Bom, como tema principal, a gente colocou o nome É o Rio, já é do projeto, né? Mas a relação das águas naturais com a urbanização. Bom, é bom contextualizar algumas coisas que a gente vai falar ao longo da apresentação para que a gente lembre, assim, fique mais claro. Bom, a bacia hidrográfica, no caso, é uma região onde tem interferência e essas águas se relacionam. Então, por exemplo, quando a gente vê uma montanha, tem um lado da montanha que a água cai para a direita, outro lado da montanha a água cai para a esquerda. Ali a gente tem 2 bacias hidrográficas, uma à direita, onde vai ter a parte mais baixa, e a outra na parte esquerda, onde vai ter também a parte mais baixa. Então, isso a gente pode ver na cidade. Aqui a gente tem um exemplo bem claro de montanhas e rio principal e os afluentes. Os afluentes são os que chegam até o rio principal. E todos esses vão formando a bacia hidrográfica, o conjunto, né? Vamos imaginar essa montanha aqui que a gente está vendo com um monte de cidade. Então, as ladeiras que a gente vê, a gente tem que lembrar que antes de ser uma ladeira pavimentada com asfalto, lombadas e esse tipo de
de coisas da urbanização, a gente tinha árvores, um território totalmente habitado por animais, bastante água superficial, como a gente vê aqui, e as montanhas. Então, o relevo e as altitudes da cidade, quando a gente sobe ou desce uma rua, a gente tem que lembrar que a gente está adentrando um espaço que antes era natural, onde a gente vê, onde hoje a gente só vê asfalto e casa, antes a gente via árvores e montanha. Então, vamos lembrar desse conceito para que a gente consiga trazer a proximidade da água mais para frente. Bom, aqui a gente tem a bacia do Rio Piracicaba. Pode falar, Ju. Vou falar um pouquinho da bacia do Rio Piracicaba. Ele se forma pela junção dos rios Jaguari e Atibaia, e a foz dele é junto ao rio Tietê. Atualmente, a cidade de Piracicaba ela é abastecida pelo rio Corumbataí, como a gente sabe, porque devido ao grau de poluição do rio Piracicaba, porque ele está no grau 4, que eles são divididos em 5 níveis de poluição, e esse grau do nível do rio Piracicaba, ele é impróprio para qualquer tipo de interação humana. Só um minutinho, ó. Aqui na frente, vocês conseguem ver a minha seta ou só eu tô vendo? Opa. Ó, a gente pode ver o Rio Piracicaba, ele começa ali em Americana, onde tem a junção de 2 rios. E aí, daqui para frente, ele é o Piracicaba. Aqui no meio chega o Corumbataí. O Corumbataí é de onde a gente tira a água para uso doméstico em Piracicaba. Somente a Exalc usa a água do Rio Piracicaba mesmo, porque fica mais barato. Então, a Exalc tem um tratamento próprio, independente do resto da cidade. Então, o município de Piracicaba tira a água do Rio Corumbataí, que também já está em nível 4 de poluição, e a Exalc utiliza a água do Rio Piracicaba mesmo. Aí ela coleta ali embaixo, um pouquinho para baixo da zootecnia, e faz o tratamento ali atrás da horticultura. Não sei se vocês já viram o sistema de captação de água, mas ele é feito do Rio Piracicaba mesmo. Aqui para frente tem Santa Maria da Serra, que é onde chega o Piracicaba e se junta ao Rio Tietê. Então, quando o Rio Piracicaba chega lá naquela região onde a galera fala que é o Pantanal de Piracicaba, ele se torna Rio Tietê. Então, para a gente ver essa relação, são vários rios que vão formando outros, e o Rio Tietê, ele começa lá em São Paulo, lá na região do ABC, e ele vem para dentro do estado. Então, geralmente o rio tende a correr para o continente, né, para chegar no oceano. Mas o rio Tietê, até em Tupi-Guarani, Tietê significa teimoso, porque ele corre para dentro do interior do estado, para depois ele ir para o Paraná e chegar até a Argentina e vai para o oceano. Pode ir, Ju. Agora eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento da cidade de Piracicaba, que apesar do Rio Piracicaba não abastecer mais a cidade, só a Exalc, ele foi um rio muito importante e a cidade se desenvolveu justamente por causa dele. Quando a gente vai na rua procurando rios canalizados, a gente procura por sinais de água. E a gente procura por esses sinais onde tem vida, onde a gente vê que tem plantas, onde tem algas, onde as plantas são mais verdes, a gente sabe que ali tem água. E com a vida humana não é nada diferente. Os seres humanos, desde os primórdios, se instalavam nas margens dos rios. E por isso que o Rio Piracicaba foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. Aqui a gente tinha os índios paiaguás, que eles eram conhecidos como índios canoeiros. Eles eram grandes navegadores. E foi justamente por causa deles que se deu origem ao nome de Piracicaba, que era Piracicaba, que significa lugar onde o peixe para. Em 1767, foi fundado pelo Antônio Correia Barbosa a Vila de Itu, que era como era chamada Piracicaba antigamente. E ela tinha uma localização privilegiada que dava acesso a outras vilas em momento de conquista territorial. E esse acesso era feito através do rio. Outro marco foi a instalação do engenho, porque já que o desenvolvimento se deu graças ao cultivo da cana-de-açúcar, justamente por
pelo desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar que a cidade acabou se desenvolvendo. E aí a gente pode perceber pela cultura da cidade que ela sempre girou em torno do rio. A festa do divino, existe uma lenda, a lenda do véu da noiva, que é uma lenda que foi inventada, que a galera acredita, que é justamente por uma cachoeira que é do rio Piracicaba. E aí o boia cross que a gente vê nessa foto, que antigamente era um torneio de boia que tinha no rio, a gente vê que vários aspectos da cultura da cidade estão girando em torno do rio. Pode passar, Gabi. Aí aqui a gente tem a canalização do Itapeva, que o Itapeva é o rio que fica na Avenida Armando Salles, que é a avenida da rodoviária. E a gente vê que ela tem a curva do S, que chama, porque ela acompanha a sinuosidade do rio. O rio Itapeva ele não foi retificado antes de ser canalizado. Então a gente ainda vê o curso que ele tinha quando ele não era canalizado. A canalização do rio, ela foi um grande marco de desenvolvimento da cidade, porque começou a ter carro e os carros precisavam passar em algum lugar e o rio era visto como um obstáculo. E aí eles canalizaram e ficou uma avenida que é muito importante para a cidade, que todo mundo conhece. Pode passar. Só que aí o que acontece quando tem a cheia do rio? A canalização não dá conta do tamanho do rio. E aí acontece a enchente, que na verdade nada mais é do que o rio ocupando o espaço que pertence a ele. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não, acho que está contemplado. Então tá bom. Bom, isso que a Ju explicou das cheias, por onde sai essa água, né? Então, a gente tem as galerias fluviais, que são diferentes do bueiro de esgoto comum. Então, quando a gente vê aquele bueiro que ele é aberto, que dá para ter acesso a ele, que a galera abre geralmente, por ali passam águas naturais. O esgoto, ele passa por aquela estrutura fechada, que geralmente é circular. Então, nessas galerias, é por onde a água cai quando a chuva acontece, e se essa água cai muito rápido, numa chuva muito volumosa, ela não suporta, porque imagina muita água caindo e andando por um labirinto. Então, essa água se acumula e ela sobe, e aí fica por cima do asfalto mesmo, como a gente viu na foto anterior. É bom a gente diferenciar a galeria fluvial da boca de esgoto normal, porque às vezes a galera acha que toda a água da chuva que cai e entra no bueiro vai para o esgoto, mas não, o esgoto ele é separado. A residência tem um tratamento de esgoto que é diferente do local onde a água fluvial vai sendo encaminhada. Então, o esgoto vai direto para a estação de esgoto, que é a ETE. E a água normal, quando ela cai, o ideal seria, né, ela infiltrar no solo, ir para o lençol freático ou ir para os rios e completar o ciclo da água. Mas quando ela cai no asfalto, dificulta essa infiltração. Então, uma água que geralmente infiltraria em 1 minuto, a gente consegue infiltrar muito menos em 1 minuto quando está no asfalto, porque não tem a terra para cumprir todo aquele percurso e chegar até o lençol ou os rios. Então, quando ela cai no asfalto normal, ela simplesmente escoa. É igual derrubar um copo de água no piso de casa. Se você não for lá secar, ele só vai secar quando evaporar aquela água. Ou ele vai escorrer para algum canto, para a região mais baixa. O que a gente vê ali na Armando Salles é exatamente isso. Aqui em Piracicaba é uma região muito cheia de relevo. Então a gente vê aqui na Exalc mesmo, tem vários pontos muito altos e vários pontos baixos. O Sena, por exemplo, está num ponto bem mais baixo do que a engenharia. Então toda essa água da cidade ela vai descer para algum ponto. A água da região da Exalc desce um pouco para o Piracicaba e um pouco para o Piracicamirim, que passa atrás ali da floresta. Então, essa água, ela vai descer conforme o seu relevo. Então, chegando lá embaixo, ela vai acumular. Se não tem um curso de rio decente, com mata ciliar, com espaço para infiltração dessa água, ela vai
estourar e vai encher as laterais, vai ficar por ali por um tempo maior, igual acontece no Armando Salles. Aqui tem um desenho do Água Sua Linda, onde eles sempre exemplificam de uma maneira bem didática. E a gente utiliza isso nas aulas porque é bem fácil da galera compreender a diferença das tubulações, e também a gente leva a galera na rua para que eles vejam na prática. Aqui tem a classificação dos rios de acordo com uso permitido. O Piracicaba está na classe 4, então ele só é possível fazer navegação de pequenos barcos e paisagem. Então, o que a gente faz com o rio, né? A gente já acabou com a vida aquática dele, as margens, com certeza já houve muita erosão ali na região da Rua do Porto. É que agora, assim, a gente não vê tanto isso acontecer porque o rio tomou um formato e também a gente não chega mais tão perto. Mas quando a gente pega uma época de chuva, assim, for lá, dá para ver erosão bem clara, assoreamento, é um rio muito assoreado. Antigamente, na época que começaram a vir para Piracicaba, passavam barcos grandes, eles traziam e mobilizavam a população de Piracicaba pelo rio, somente pelo rio. Chamava Vila de Itu, porque a galera vinha de Itu, da cidade de Itu, para Piracicaba pelo rio, através de grandes embarcações. E hoje em dia a gente não pode colocar nada além daquele barquinho que tem de passeio, né, que deve ter uns 20 passageiros só, porque a gente está com o rio totalmente assoreado. Tem regiões do rio onde antes tinham 15 metros que hoje em dia a gente consegue entrar e molhar até o calcanhar. Então aqui tem também uma escala bem legal e bem didática, onde os rios, quais os níveis, né? Então a gente tem a classe especial, onde a gente pode tomar essa água, não a água direto, né? É bom a gente diferenciar essa água natural da água potável. A água natural, ela tem patógenos, ela é uma água do rio, ela tá limpa sim, não tá com poluição, por exemplo, de esgoto ou produtos químicos, mas mesmo assim a gente não tem um estômago que aguente tomar essa água. Então, por exemplo, os índios, eles conseguem tomar essa água tranquilamente, porque eles já costumam viver nesse ambiente, já estão com o sistema biológico deles preparados. Agora, a gente já acostumou com a água potável, com cloro, com sistemas de limpeza de água, então a gente não consegue tomar essa água sem que dê uma dor de barriga, uma diarreia ou algum outro tipo, doença de pele. Então, para a gente, não é indicada essa água para tomar. Mas com tratamento, carvão ativado, essas coisas, já pode ser consumida. E aí, conforme vai indo mais para frente, a gente vai acabando de utilizar essa água para vários fins, né? Criação de peixe, é proibido nadar, a preservação do rio já se encontra numa condição bem degradada. Quando vocês forem procurar sobre o rio de alguma cidade, deem uma olhada nesse material, também é do Água Sua Linda, mas se vocês precisarem a gente disponibiliza. E aí vocês podem ver qual é o nível que está esse rio, qual que é a degradação que ele está anunciado, por exemplo, na prefeitura ou no sistema hidrológico do estado. Bom, em São Paulo, a gente tem a urbanização também. Como a gente começou esse projeto verificando lá os rios, a gente teve um impacto muito grande verificando essas fotos antigas e fotos atuais. A Avenida Paulista é um cartão postal até do país, então todo mundo já meio que conhece ou já ouviu falar, muitos já foram. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma foto de como ela era antes da urbanização. Dá para ver que tinham árvores, tinham estrada de terra, não era pavimentada, cercas vivas de árvores também. E atualmente é difícil encontrar uma árvore na Avenida Paulista, né? Uma sombra ou algum sinal de terra. E mesmo essas árvores que tem, provavelmente são muito velhas, igual a maioria das árvores da cidade de São Paulo. Por isso que quando dá aquela chuva, a árvore cai, devido a essa pavimentação do asfalto tão próximo da água. Quando chove, por exemplo, essa árvore não tem uma infiltração legal de água, é uma região bem pequena em volta da raiz, para que receba essa água e filtre. Então, a gente tem um ambiente muito modificado. Aqui a gente pode ver o Rio Pinheiros, por exemplo. Antes ele era utilizado para diversos esportes e campeonatos de natação. Aqui é um piscinão, que eles chamavam, que é feito do lado do rio, onde eles utilizam a água do rio sem nenhum tipo de tratamento.
E a água fica ali, ó, corrente. Dá até para ver aqui na lateral esquerda, no meio de duas pessoas, que tem uns vãozinhos. Esses vãos é por onde a água entra e sai. Então, não era feito tratamento, era uma piscinona mesmo. A galera ia lá, utilizava para lazer, para competições, para atividades da cidade também. E era também um local democrático, né? Não precisava se pagar para ir lá e utilizar desse serviço. Então, as pessoas tinham esse lazer gratuito e bastante presente na cidade onde eles viviam. Aqui eram as curvaturas do Rio Pinheiros. Dá para a gente ver que tinha uma várzea bem grande. Aqui no meio, vocês estão vendo que está bem mais clarinho, é onde o rio passa agora. Então ele tinha essa várzea bem maior, tinha toda essa vegetação em volta, árvores, terra. Dá para ver que não tinha nenhum tipo de erosão ou assoreamento no curso, porque era um curso saudável, era o curso natural do rio. Tem a montanha aqui do lado, a água descia por aqui e seguia seu caminho de forma tranquila, calma, né? Porque quando ele é mais ondulado assim, quando a chuva cai, a água não vai com tudo formando enchentes, enxurrada. E aí quando a gente canaliza esse rio ou retifica, deixa ele reto, igual fizeram com o Pinheiros, para que ele tivesse essa forma bem parecida com o Tietê, a gente assoreia o espaço do rio, causa também erosão, causa enchentes na época de cheia, quando chove. Essa margem onde antes ele ocupava, ele continua ocupando, só que de forma que a civilização e a urbanização ocupou essa margem, então a água chega até as casas das pessoas. Então quando a gente fala que está dando uma enchente aqui na Rua do Porto, ou que a água destruiu tudo, na verdade não é a água que invadiu, né? A gente invadiu primeiro. Então era um curso onde já existia, é um curso que a gente modificou o trajeto, e aí no final a água só ocupou o espaço que ela já utilizava há milhões de anos. Foi a gente que interferiu. Aqui dá pra gente ver bem claramente, depois a gente vai ter mais fotos do Rio Pinheiros. E aqui é um mapa hidrográfico de São Paulo. De acordo com as pesquisas do Rios e Ruas, que foi o mapeamento mais recente da região, foram computados mais de 300 rios invisíveis. Então, quando a gente vê lá no Datena, no Cidade Alerta e N programas de TV sobre essas enchentes, o Beco do Batman, que é muito conhecido por encher de água qualquer chuva rápida, é porque a cidade foi construída em cima dos rios. Então, tem muito rio. A gente foi visitar o Beco do Batman, e a gente, era uma época de seca e a gente conseguia ver o Rio Verde passando lá por baixo. Então, se era uma época de seca, o rio estava passando lá, quando dá a cheia, a gente entende por que o beco alaga tanto e tão rápido. Porque a água está sempre presente, mesmo que em quantidade menor ou em quantidade mais volumosa, ela está sempre presente, ela está sempre passando por ali, mesmo que em gotinhas, e vai chegar uma hora que ela vai estourar, ela vai quebrar o asfalto, vai arrastar carro, porque a gente não tem uma força material do homem que resista à força da água. A gente pode ver aí que estoura barragem, estoura hidrelétricas, porque o homem ainda não conseguiu burlar essa força que a água tem quando ela vem para ocupar o espaço que é dela mesmo. Bom, aqui a gente tem o Rio Tietê, onde acho que todo mundo já ouviu falar, né? Também enche, também causa bastante problemas para a população da cidade. O Rio Tietê não é o único rio retificado, a gente viu um exemplo agora do Rio Pinheiros, tem também o Rio Namoca, que é retificado. E a diferença do rio retificado para o rio canalizado é que, por exemplo, o Tietê ele foi apenas retificado. Ele era todo em zigue-zague e aí fizeram ele reto. O rio canalizado é igual a Armando Salles, aqui em Piracicaba. Ele foi escondido pelo asfalto. São Paulo é a cidade que tem mais rios canalizados e retificados que a gente conhece, que já foi mapeado, né? Então, a gente pode ver aqui o Tietê como um exemplo de rio retificado, e todos esses outros rios aqui, ó, a maioria estão canalizados embaixo do asfalto, para dar acesso às vias públicas, às ruas. Muitas casas também, às vezes, estão construídas em cima dos rios.
Aqui a gente tem também do Tietê, ó, a gente pode ver canoas utilizando passeio de barco no rio. E hoje em dia a gente tem um rio totalmente poluído, um cheiro muito desagradável que caracteriza a cidade. E tudo isso interfere muito fácil na saúde pública, onde a gente pode ver muito claramente problemas respiratórios na cidade de São Paulo através da poluição do ar e também das águas. A gente pode ver também muita poluição, doença de pele, porque ainda tem muitas cidades, muitas comunidades dentro de São Paulo onde não chega a informação de forma correta, e aí eles acabam utilizando essa água para fins domésticos ou nadando nessas águas, principalmente mais no interior da cidade e no interior do estado. Então é bem mais comum a gente ver esse tipo de utilização para o rio. A gente pode fazer um projeto de despoluição dos rios, mas isso depende não só do rio onde está poluído. Por exemplo, dizem que custa milhões despoluir o rio Tietê, porque isso depende de modificar o sistema de saneamento da cidade inteira. No Rio Pinheiros, por exemplo, a maioria dos distritos de São Paulo e subprefeituras mandam o esgoto para o Pinheiros. Do Pinheiros vai para o Tietê e aí ele vai contaminando e chegando em outras cidades. Então, esse rio a gente consegue despoluir através do saneamento dessas subprefeituras e dos distritos. Não adianta, jogar algum tipo de algas aqui no rio Tietê mesmo e despoluir ele por um momento. Porque se continuar chegando esse esgoto das outras cidades, ele vai continuar sendo poluído. Quando o rio Tietê chega aqui em Santa Maria da Serra, por exemplo, ele já tem peixes, já tem uma vida aquática bem melhor do que em todo outro trajeto dele. Porque ao longo do tempo, o trajeto que o rio vai fazendo, conforme essa água vai passando pelas pedras, pelas rochas, vai passando por também outros tipos de vegetação, ela vai se purificando, então ela vai limpando. Então a condição que a gente vê do rio Tietê em São Paulo não é a mesma condição do rio Tietê que a gente vê em Barra Bonita, em Santa Maria da Serra. Até em Barra Bonita é bem conhecido os passeios de barco e aquela escuna, onde tem aquele elevador também que muda o nível da água conforme o barco entra dentro. Lá, o rio Tietê é usado como um ponto turístico e em São Paulo tem muita gente lutando para esconder esse rio. Bom, aqui a gente tem bem claro a consequência da retificação das várzeas, onde quando a gente tem a várzea original dela ondulada, quando chove, fica tranquilo, a água infiltra, logo depois o rio está de novo no seu formato e volume normal. Quando a gente retifica esse espaço, surgem as enchentes e alagamentos. Por quê? Porque a água vai correr mais rápido, então, por exemplo, a enchente que leva os carros é devido a essa velocidade, ela está correndo reta, não está correndo em ondulação, então ela vai ter mais velocidade. E conforme essa água está caindo, ela não está infiltrando no solo, ela está simplesmente escoando para o lado, para a parte mais baixa. Torna o solo permeável, a absorção dessa água pelo solo é mais difícil, então se o asfalto está presente, né, a gente vai ter essa água escoando. Se as condições têm uma área de várzea boa, onde o rio possa se recuperar durante essa cheia, possa infiltrar bem, essa água vai para o lençol freático, vai para um rio e vai evaporar cumprindo seu ciclo normalmente. Aqui a gente tem os exemplos, né, da cidade cheia, quando não é respeitada a várzea, e outro exemplo da cidade mais afastada das beiras dos rios, onde a várzea consegue segurar essa água, infiltrar e mandar para os aquíferos e para o lençol freático. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre rios recuperados. Vocês podem ver, esse aqui é o canal Paco, lá na Filipinas. A imagem mostra o antes e o depois dele. Antes você vê muito lixo em cima, e depois você vê essas ilhas. Essas ilhas, elas têm uma planta que faz a filtração dessa água e ajuda a despoluição dela. E quem faz a manutenção dessas ilhas são os próprios moradores do local, como vocês podem ver nessa imagem aqui na lateralzinha. Pode passar, Gabi, por favor. O legal desse canal Paco é que aqui na lateral dele antes era uma comunidade bem humilde. Então o que eles fizeram? Eles não somente desenvolveram a limpeza do rio, mas eles capacitaram os locais para que eles cuidassem da manutenção do rio.
Então, isso é muito um sistema de uma administração legal, ecológica e sustentável, onde ele capacitou primeiro a população que mora ali para que eles contribuíssem com a limpeza do rio e depois permanecessem trabalhando nessa manutenção do rio, porque não adianta também colocar essa ilha, colocar um pessoal que vá limpar essas ilhas e pôr ela para funcionar 2 vezes ao ano, enquanto a população ainda continuasse jogando o lixo no rio e o esgoto e todos esses dejetos que a gente não quer mais utilizar dentro de casa, a gente joga no rio porque a água leva embora. O segundo exemplo que a gente tem é da Coreia do Sul. Se vocês olharem na parte do trânsito deles, tinha um viaduto em cima desse rio, e olha a quantidade de carro. Nesse caso, eles tiveram que investir primeiro de tudo para poder recuperar esse rio na melhoria do transporte público, para evitar esse congestionamento que acontecia e assim poder tirar essas 2 vias, que era o viaduto e essa via embaixo. Aí eles trouxeram o rio à tona de novo, criando um local de lazer em que as pessoas podem passear com a família, entre outras coisas. Bom, esse rio Cheong é um dos mais conhecidos na recuperação de rios, porque ele é um caso de muito sucesso. Como a Mayara disse, eles mexeram bastante na urbanização e na mobilidade da cidade. Então, onde antes passavam cerca de umas 8 vias para carros, eles investiram no sistema de transporte público e hoje em dia eles podem deixar o rio aberto, com, sei lá, umas 4 vias, 2 de cada lado, onde esses carros ainda possam circular através dessas vias que sobraram. Tem também o sistema de metrô e tudo isso. Então, isso é um exemplo de como o planejamento urbano pode sim abrir os rios de forma que seja bom para a população, para o ambiente e mesmo assim não cause um caos na cidade. Então, a população da Coreia continua subindo, com aquisição de carros provavelmente diminuiu, porque agora eles têm outros meios de se locomover. E também a questão do estresse, né? A saúde pública tem uma melhorada muito significante. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo que é o Rio Jundiaí, que não faz muito tempo que deram ele como uma melhora na poluição. E essa poluição dele foi tratada como? Fizeram a construção de um tratamento do esgoto, que antes ele não tinha. Fizeram uma catança assim, de dejetos superficiais grandes no rio, como vocês podem enxergar nesses barcos. E assim, ele, conforme o passar dos anos, o pessoal fazendo isso, tratando bonitinho, não jogando esgoto mais nele, etc., ele foi recuperado. Pode passar, Gabi, fazendo por favor. A gente tem também o Jardim Botânico de São Paulo. O Jardim Botânico de São Paulo, quando ele foi construído com base no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que até então era o mais conhecido. E ele tinha essa passarela sem nada, onde não passava rio nem nada. Só que a diferença do Rio de Janeiro não tinha um rio passando por baixo, de São Paulo tinha. Só que daí teve vários problemas na construção do de São Paulo, uma parte acabou desmoronando. Então, o que aconteceu? Eles resolveram trazer esse rio à tona de novo e, na minha opinião, ele acabou ficando até mais bonito. Esse projeto é bem recente e é um exemplo de que São Paulo já está pensando a abertura desses rios. Então, era um projeto muito ancestral, pensar em canalizar um rio, fechar ele e achar que passar carros e pessoas por cima ia estar tudo bem. Então, com isso, a gente viu que a cidade está alagando, a cidade está desmoronando. Muitas regiões, o chão vem cedendo devido a essa umidade que fica por baixo do asfalto e as problemáticas que gera para o ambiente urbano. Então, já é recente e já é recorrente no estado de São Paulo e ao redor do mundo esses canais e jardins urbanos dentro da cidade.
Na Alemanha tem o caso de, por exemplo, aqui a gente chama de sarjeta, né? Aquela lateral do lado da calçada onde escorre a água. Onde lá eles colocam uma região, faz uma região um pouquinho mais grossa, colocam um pouco de vegetação e aí toda essa água, quando cai, ela já infiltra ali. Ela não precisa escoar até uma galeria para chegar no rio. Ela já infiltra ali, dali ela vai para o solo, cumpre seu ciclo para chegar até o lençol e os aquíferos. Bom, aqui tem algumas referências que a gente pesquisou, algumas imagens e alguns conteúdos para pôr nessa apresentação, mas a gente tem alguns outros materiais bem mais completos. Aqui a gente tentou adequar para uma apresentação de 40, 50 minutos. Então nós temos outros materiais. Quem tiver interesse nessa temática, entre em contato com a gente, que a gente pode passar. A gente tem material institucional, vídeos gravados das atividades na rua. Então nós temos bastante material referencial e até mesmo algumas atividades que possam acontecer, que a gente fique sabendo, a gente está sempre divulgando na nossa página. Agora a gente pode abrir para perguntas ou algum comentário que vocês quiserem fazer, que acharem interessante. E tem também uma coisinha que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver o mapa hidrográfico? Pode responder pelo chat. Tá rolando? Beleza. Esse mapa aqui, a gente mapeou a cidade de Piracicaba, ali mais perto da região do centro, da Rua do Porto e do Parque do Lago, eu acho. Parque da Rua do Porto. Então, esses rios que estão em azul são os rios que já têm nome, que a gente já conhece. Esses rios que estão em roxo são regiões onde a gente tem bastante incidência de alagamento. Alguns desses rios, na verdade, a maioria desses rios não tinham nem nome. Então, a gente acabou fazendo um projeto aí para nomear esses rios, para dar protagonismo para a galera da região onde corre esses rios, para que eles se sentissem mais conectados a essa região, a esse rio, porque geralmente que a gente não conhece, a gente não sabe o nome, a gente não cuida. Então, para dar essa autonomia para a população cuidar desses rios, a gente acabou nomeando alguns deles. Eu sei que o 18 foi nomeado, o 28, tem outros aqui para cima, com as escolas. Então, é um projeto que a gente faz para nomear esses rios e tentar dar identidade para a maioria de rios que a gente encontra em Piracicaba. Todos esses rios que a gente está vendo aqui, poucos deles a gente conhece e vê ele passando. Por exemplo, o Rio Piracicaba, o Rio Corumbataí, o Córrego Capim Fino, o Itapeva, o Rio do Enxofre, o Córrego do Água Branca. Mas a maioria a gente não vê. Em Piracicaba tem mais de 60 rios. E os rios que a gente consegue ver são apenas 5. Tem também o Tijuco Preto. Esses em vermelhinho são os pontos de inundação. Como vocês podem ver, quanto mais tem rios canalizados, que são esses roxinhos, mais pontos de inundação a gente vê. Por quê? É exatamente aquele fato de a água não infiltrar no solo e ela simplesmente escoar para a região mais baixa. Aqui a gente pode ver onde tem os pontos 7, 5, 9, 8, 10, que é ali a região da Vila Boys, que é próximo ao Rio Piracicaba, bem perto da Rua do Porto mesmo, descendo o Museu da Água, que é uma região de muito conflito, onde tem bastante inundações, e inundações muito presentes que acontecem muito fáceis. Não precisa ter uma chuva muito forte ou muito volumosa. Uma chuva de 15 minutos ali já torna o ambiente bem complicado. Bom, esse material também está disponível no site do Rios e Ruas, está também na nossa página do Facebook, no nosso Instagram. Então, quem quiser dar uma olhada, por curiosidade, podem ficar à vontade. Se quiserem pedir para a gente também, podem pedir que a gente repassa todo o material que a gente tem. Bom, de apresentação era isso. Agora eu acho que a gente pode abrir para comentários e perguntas. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma parte? Alguém quer comentar alguma coisa? Meninas, muito interessante a apresentação de vocês.
Eu queria só fazer uma colocação, que é de algo que eu observo faz um tempo. Eu não sei se vocês moram em Piracicaba, ali na região da Vila Independência, mas tem um edifício construído também, não sei se é em cima de uma nascente ou de outro tipo de corpo hídrico, e que fica jorrando, tipo, muita água. Não sei se vocês já observaram isso. Ah, muito legal essa observação. Na verdade, teve o Rio das Artes, numa parceria do Sesc com o coletivo Piracema, não sei se vocês conhecem, mas é um grupo de biólogos, gestores ambientais, que é uma galera muito massa, que também ajudou a gente a construir essa atividade. Eles estavam presentes na formação e eles foram lá dar um nome para essa nascente. Eu não vou lembrar de cor agora qual que é o nome, mas é uma nascente sim, é uma nascente muito volumosa. Se a gente observar, por exemplo, ficar lá uma meia hora, eles drenam essa água do prédio, porque na verdade não poderia ser construído ali, né, tendo um corpo d'água tão volumoso embaixo. Mas eles drenam essa água do prédio, guardam num reservatório durante uns 15 minutos mais ou menos. E aí quando esse reservatório enche, eles liberam a água. Por isso que dá para ver que sai uma água muito rápida, num volume muito grande, porque eles seguram um pouco essa água e quando enche o reservatório deles do prédio, eles vão soltando. Eu percebi que foi de 15 em 15 minutos, mas pode ser que agora, nessa época, esteja sendo mais rápido ou mais lento. Mas é bem legal, é bem bacana. Quem morar por aqui perto da Vila Independência, dê uma passada lá, umas 2, 3 ruas para baixo da Maria. E é bem legal para ver esse exemplo de nascente dentro da região urbana. Sim, quando eu fui lá, uma das vezes, né, eu encontrei o... Nossa, ficou um barulho. Eu encontrei o moço que estava produzindo a arte, o grafite lá. Bem legal, ficou interessante. Sim. Homenagear também, né? Sim. E o trabalho que a gente faz nas escolas é praticamente isso, é localizar um corpo d'água, uma nascente próxima ao bairro ou à rua da escola, fazer uma identificação no local, no muro, para que as pessoas vejam que ali passa um rio ou tem uma nascente, para que as pessoas tenham essa curiosidade de ir lá olhar. A gente fez isso também ali na Jorge Cury, que é um cruzamento ali com a Avenida Pedro Paulo, Doutor Paulo? Doutor Paulo. E lá dá para ver também um grafite que a gente fez. Eles nomearam o rio de Rio Natos, e lá dá para ver certinho, assim, eles fizeram uma linha do tempo, e o ideal é que o desenho seja desenvolvido pelos alunos. A gente só levou o grafite, o artista para fazer o grafite em cima do que eles fizeram, mas toda a ideia do desenho, o projeto, foi a galera que fez. E isso é muito bacana, que a galera relaciona o meio ambiente, a educação ambiental com uma parte artística, e a população que não participou do projeto ou que não sabe sobre rios vai ter essa curiosidade de saber por que fizeram aquilo ali no muro. Bom, acho que eu tô falando demais, né? Agora eu vejo vocês. Meninas, muito bom a apresentação, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Se dentro da Exalc vocês também fazem essa identificação de nascentes, porque eu sei de um caso que o professor, eu sou do GAD, né? Daí, ano passado, acho que o professor ficou falando pra gente ir lá numa área que saía água do chão, basicamente, só que aí uma galera falava que essa área não era nascente, porque era uma água que vinha de algum lugar lá, X, tipo... Até hoje, ninguém sabe, resumindo. E aí eu queria saber se vocês, dentro da Exalc, se vocês já fizeram identificação também. Então, a gente estudou uma vez uma região ali da genética que a gente confirmou que era de nascente, já faz uns 2 anos mais ou menos. Mas também tem um caso do Areião. É o do Areião que você está falando? Não. Não? Não sei se você vai saber, mas é perto lá da floresta, perto do Capril da floresta. Ah, sim, tem na floresta também. Os da floresta tem bastante, na verdade, a gente não conseguiu localizar todas, mas tem muitas porque o Piracicamirim passa ali embaixo, né? Então, é uma área de bastante incidência de água. Se vocês quiserem, aí mais pra frente, a gente pode bolar aí uma expedição. A gente já fez isso outra vez. A gente foi até lá embaixo na casa da floresta, da Oca. Levamos a galera, a gente fez um rolê de bike, e se a galera estiver afim, só mandando uma mensagem pra gente, a gente organiza aí outro dia, a gente procura. O legal de procurar nascente é que, geralmente, ela nasce na descida da encosta do morro. Então, por exemplo, ela não vai estar no topo do morro e ela não vai estar lá embaixo onde está correndo o rio. Ela vai estar numa região de declive. Então, tem bastante regiões de declive na Exalc. Então, dá pra gente localizar
essas nascentes. Tem também alguns estudantes que já deixaram alguns materiais. Acho que a galera do Gepura também talvez tenham acesso a algum material com o Plínio. Então dá para a gente fazer essa atividade e procurar. O que eu tenho confirmado é que na genética tem uma e provavelmente deve ter várias ali na região do Piracicamirim, porque o rio passa dentro da Exalc mesmo, né? Show. Obrigada, viu, Gabi? Imagina. Vamos armar assim, quando voltar aí, tudo ao normal. Sim. Mais alguém? Bom, gente, eu acho que era isso. Pode falar. Meus parentes são daqui de Piracicaba, né? Meus avós, principalmente, cresceram aqui, vieram da Itália e vieram para cá. E onde minha avó tem uma casa atualmente é atrás do calque, ela dá realmente assim, de trás do calque. E ela fala muito que antes de construírem a rua ali, tinha um rio que passava por baixo. E a gente está tendo essa confirmação mais agora, porque a casa está começando a ceder. Então, dá para ver que alguma coisa tem de água ali. A gente só não sabe o quê. Aí eu queria saber se vocês têm alguma noção de se realmente tinha algum rio lá, um córrego, alguma coisa assim. Ali atrás do cal que você fala, né? Isso, ali na Edu Chaves. Então, a gente estudou essa região ali perto da escola Melo Moraes, isso. A gente constatou, sim, alguns cursos de água por ali e aqui na Independência. E ali também é uma região de declive, então provavelmente tem água, sim. O que a gente gosta disso tudo é que, geralmente, quando a gente vai passando essa vivência de atividades que a gente tem, vão surgindo histórias tipo essa. Então, a gente praticamente construiu a atividade ouvindo os moradores da rua. A gente vai até um local, procura uns moradores mais de idade, que são os que moram por ali há mais tempo, e a gente começa a ouvir histórias. E esse é um processo muito legal, porque geralmente a gente acha que a gente tem um conhecimento científico, conhecimento passado dos professores e outras vivências. Só que quando a gente chega na rua e a galera fala que construiu a própria casa com água do poço, que tinha um rio ali atrás, já muda totalmente o conhecimento que a gente tinha. A gente tem que começar tudo do zero e ouvir essa história das pessoas. Eu acho até interessante você passar para a gente o endereço ou o nome da rua, pelo menos, que a gente pode fazer alguma expedição e procurar. Geralmente a gente descobre esses rios assim, uma pessoa fala, eu vi uma aguinha correndo ali com vegetação. Daí a gente junta umas 3 pessoas do ponte, pega uma bicicleta e vai lá procurar. Aí a gente analisa, vê se é uma região típica para ter água natural e nascente. E assim a gente vai descobrindo e conversando com quem mora perto. Então, se você quiser passar pra gente o endereço, assim, da rua, a gente pode dar uma verificada. Poxa, com certeza. Eu sou do Gepura, entra em contato com a gente depois. Eu até levo vocês lá depois da pandemia, lógico. A gente toma um café e eu mostro pra vocês, porque tem até um alçapão na parte de baixo da casa que tá começando a ficar coberto de água. Então, é legal pra vocês poderem conhecer lá. Com certeza, é um material muito importante. E é importante também a gente ter essa ligação com os moradores, onde eles possam passar a experiência que eles tiveram, esse resgate histórico, porque a cidade está sempre mudando, né? Então, por exemplo, quando esses moradores envelhecem e a gente perde essas histórias, é uma perda que a gente não tem como resgatar se ela não tiver pautada em livros ou alguma apresentação. Então, é bem importante a gente manter esse contato, buscar essas pessoas, para que elas nos passem essas informações e a gente entenda a cidade de hoje com base no que ela era antes. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada a você. Mais alguém? Bom, pessoal, acho que o que a gente tinha para apresentar agora era isso. Galera da organização, se quiser finalizar a chamada, podem ficar à vontade. Eu acho que já deu tempo, né? Sim, a gente queria agradecer vocês novamente. Foi muito legal a palestra. Obrigada pelo convite. Foi meio na correria aí, mas espero que tenha valido a pena, tanto para quem assistiu, tanto para vocês. Sim, foi muito massa. Só avisando o pessoal da chamada, a gente vai continuar aqui, porque em seguida a gente vai ter mais uma apresentação do Cajan.
E vai começar agora às 5. E sintam-se à vontade aí para continuar também.